Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje vamos estudar Mosias 5 e tirar algumas lições importantes desse capítulo especial aqui, que marca o encerramento do discurso do rei Benjamim e aí as circunstâncias que procederam após o discurso, esse discurso clássico, discurso memorável e muito especial, com muitas lições dado pelo rei Benjamim. Vamos tirar algumas lições importantes. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio. Convido você a permanecer aqui comigo e que possamos então aprender juntos algumas lições importantes de Mosias 5. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo a mais esse episódio. Convido você a conhecer os outros conteúdos aqui do canal Caminho do Discipulado. Também convido você a se inscrever no canal, a seguir no Spotify. Também estamos no Instagram, Caminho do Discipulado. Você pode procurar e seguir por lá. Também conteúdos que vão ser divulgados por lá pelo Instagram. Combinado, então? Muito obrigado pela sua companhia. Vamos fazer como de costume? Primeiro vamos ouvir aí a narração na íntegra de Mosias 5 e logo após a narração eu retorno então com alguns comentários deste capítulo especial. Capítulo 5. Os santos tornam-se filhos e filhas de Cristo por meio da fé. Passam a ser chamados pelo nome de Cristo. O rei Benjamim exorta-os a serem firmes e imutáveis nas boas obras. Aproximadamente 124 a.C. E então aconteceu que, tendo o rei Benjamim assim falado a seu povo, mandou investigar se seu povo acreditara nas palavras que lhe dissera. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. E também nós mesmos, pela infinita bondade de Deus e manifestações de seu Espírito, temos grandes visões do que está por acontecer. E se fosse conveniente, poderíamos profetizar sobre todas as coisas. E foi a fé que tivemos nas coisas que nosso rei nos disse, que nos levou a este grande conhecimento, pelo que nos regozijamos com tão grande alegria. E estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus, de cumprir a sua vontade e obedecer a seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não bebamos do cálice da ira de Deus. Ora, estas eram as palavras que o rei Benjamim esperava deles, e portanto lhes disse: Dissestes as palavras que eu desejava, e o convênio que fizestes é um convênio justo. E agora, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. E sob este nome vós sois libertados, e não há qualquer outro nome por meio do qual podeis ser libertados. Não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo, todos vós que haveis feito convênio com Deus, de ser desobedientes até o fim de vossa vida. E acontecerá que aquele que fizer isto, se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. E então acontecerá que aquele que não tomar sobre si o nome de Cristo, deverá ser chamado por algum outro nome, portanto, se encontrará à mão esquerda de Deus. E quisera que também vos lembrasseis de que este é o nome que eu disse que vos daria, e que nunca seria apagado, a menos que o fosse devido à transgressão. Portanto, tomai cuidado para não transgredirdes, a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Digo-vos, quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, para que não vos encontreis à mão esquerda de Deus, mas para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamados, e também o nome pelo qual ele vos chamará. Pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho,
e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? E ainda, toma alguém um jumento que pertence a seu vizinho e guarda-o? Digo-vos que não, nem mesmo permitirá que paste com os seus rebanhos, mas ele irá afugentá-lo e expulsá-lo. Digo-vos que o mesmo acontecerá convosco, se não souberdes o nome pelo qual sois chamados. Portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras, para que Cristo, o Senhor Deus Onipotente, possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados ao céu e tenhais salvação sem fim e vida eterna por meio da sabedoria, e poder, e justiça, e misericórdia daquele que criou todas as coisas no céu e na terra, que é Deus acima de tudo. Amém. A primeira lição que eu gostaria de tirar, né, desse capítulo do estudo de hoje, e com certeza você também pode perceber aí outras lições importantes, e seria excelente também que você tire suas próprias conclusões, suas próprias lições, de acordo com o que o Espírito for orientando você durante o estudo, tá bom? Mas o que eu gostaria de trazer hoje aqui, nesse momento, são uma lição do versículo 5, Osias capítulo 5, versículo 5, e diz assim: aqui então vamos para o contexto. O rei Benjamim tinha acabado de dar o seu discurso, sua mensagem, foi como uma conferência, né? Eles se reuniram ao redor do templo, as famílias lá em grupos, ouviram o seu líder e profeta falar. E durante essa mensagem, ela não foi uma mensagem que eles ouviram apenas de forma passiva, mas foi feito convites a eles. E após essa mensagem, o rei achou por certo fazer um acompanhamento, ver como que estava a reação do povo após o seu discurso, o que que eles estavam planejando, o que que eles tinham pensado, né? É uma lição importante aqui que o rei Benjamim deixa sobre a importância de fazer o acompanhamento. Como o acompanhamento ele é importante, né? Às vezes você pode ter uma ótima reunião, um ótimo devocional, uma ótima conferência, mas como é importante pensar em maneiras de fazer um bom acompanhamento. E foi isso que o rei Benjamim fez aqui. E no versículo 5 diz assim: então o rei Benjamim mandou, né, ver servos até o povo para ver como que eles estavam reagindo, enfim, o que que eles estavam pensando após a mensagem. E aí no versículo 5 diz assim: eles responderam, né? Sim, a gente está bem, a gente gostou muito, e diz assim no versículo 5: estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus, de cumprir a sua vontade e obedecer aos seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não bebamos do cálice da ira de Deus. Então aqui eles disseram que eles estavam dispostos a obedecer, a fazer um convênio com Deus. E o que me chamou a atenção aqui foi que essa disposição que eles tinham, né, de realmente fazer aquilo que Deus esperava que eles fizessem. E no versículo, voltando um pouquinho antes, diz assim, lá no, deixa eu só achar aqui o versículo que fala exatamente o ponto que eu quero trazer aqui para nós, tá? Aqui. Aqui no versículo 2, tá? No versículo 2, retornando um pouquinho, tem a lição que complementa esse desejo deles de fazer. Primeiro, então aqui no versículo 5 mostrou que eles tinham um testemunho e que eles desejavam fazer um convênio com Deus. No versículo 2 diz assim: e todos clamaram uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Isso aqui me chamou muito a atenção. Então eles disseram que eles sim, que estavam dispostos a fazer um convênio com Deus, como a gente viu no versículo 5, e aqui no 2 eles dizem que eles tinham acreditado em todas as palavras e que eles sabiam que eram verdadeiras por causa do Espírito Santo
que tocou o coração deles, que efetuou uma vigorosa mudança no coração deles. Então, esse é um ponto-chave e que eu volta e meia eu repito aqui no podcast, tá? A importância de saber por meio do Espírito Santo sobre a veracidade de Deus, da sua igreja, do seu evangelho, das escrituras. O quão importante é você, eu, cada um de nós saber por conta própria, por meio do Espírito, e não porque ouvimos um homem falar. Aqui eles disseram assim, ó, nós sabemos que são verdadeiras por causa do Espírito do Senhor. E eles não disseram assim, nós sabemos que são verdadeiras por causa do rei. O rei falou muito bem, né? Um homem especial, já bem velhinho, subiu lá na torre, deixou aquela mensagem tão bonita, né? Umas palavras tão bonitas que ele falou, né? Não, com certeza isso é verdade. Não, eles não disseram que era verdadeiro por causa disso. Eles falaram que sabiam que era verdade por causa do Espírito do Senhor e não por motivos externos. Então, o quão importante é que cada pessoa saiba da veracidade das coisas espirituais por causa do Espírito e não por fatores externos, não pela oratória, não pela dicção, não pelos recursos didáticos, pelos recursos talvez de aparência, né? Coisas que aparecem, ou pela qualidade dos cantos, enfim, pela qualidade do orador. Não é isso, não é esse o ponto. A importância que há de nós sabermos da veracidade das coisas espirituais por meio do Espírito e não de outra forma. Fica então essa reflexão para nós. Por que eu sei que a igreja é verdadeira? Por que eu sei que as escrituras são verdadeiras? Por que eu sei que Deus vive e existe? Por qual motivo? Se o motivo for por qualquer outro motivo que não seja que eu sei por meio do Espírito Santo, eu estou numa linha muito frágil e o meu testemunho ele pode estar correndo perigo. Quando o meu testemunho ele não é alicerçado em uma confirmação espiritual, e talvez por qualquer outro tipo de confirmação, ele se torna um testemunho muito frágil e que a qualquer momento pode ser abalado, pode ser perdido. Então é muito importante que o nosso testemunho das coisas espirituais ele seja baseado em experiências espirituais, seja baseado em confirmações espirituais que cada um de nós pode e tem direito a receber. Então aqui o povo do rei Benjamim, eles falaram, não, nós sabemos que isso é verdade. E por que eles sabiam? Eles ainda falaram, nós sabemos por causa do Espírito. Então isso é um ponto muito importante. Por que muitas pessoas são enganadas, às vezes, facilmente pela astúcia, pela maldade dos homens, pela sua capacidade de falar bem, de ter uma boa oratória, porque eles não aprenderam a discernir espiritualmente as coisas, mas sim de forma como o seu ouvido ouve, a forma como o seu olho vê, e não como o seu coração sente. Então é muito importante saber e ter essa maturidade. Também aqui, então, no versículo 5 que eu já li, diz que eles, por causa desse testemunho, eles estavam prontos para fazer um convênio com Deus. E eles fizeram um convênio com Deus. E por causa desse convênio que eles fizeram com Deus, eles receberam um novo nome. Então é muito comum que pessoas, isso desde o Velho Testamento, pessoas que faziam convênios com Deus receberam um novo nome. E aqui diz que eles receberam um novo nome. No capítulo 5, né? Diz que eles receberiam um novo nome. Eles seriam chamados por um nome de Cristo. Porque nesse dia ele vos gerou espiritualmente. E aí ele diz, e sob esse nome vós sois libertados, e não há qualquer outro nome pelo qual podereis ser libertados. E, e acontecerá que todo aquele que fizer isso estará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. E então acontecerá que aquele que tomar sobre si o nome de Cristo deverá ser chamado por algum outro nome. Portanto, por aquele que não tomar o nome de Cristo deverá ser chamado por algum outro nome. Portanto, se encontrará à mão esquerda de Deus. Então é bem interessante, né?
Muito interessante aqui esse ciclo, né, que nós vemos em vários momentos nas Escrituras, como Deus age com as pessoas. Desde o Velho Testamento nós vemos isso, e agora aqui no livro de Mórmon também, quando as pessoas elas aceitam a verdade, elas estão prontas para fazer convênios com Deus, e quando fazem convênios com Deus, elas recebem um novo nome. Então, é um padrão muito interessante, né? E a importância que há disso. E me chamou a atenção também no versículo 10, que diz, né, que aqueles que não fizerem convênio com Deus não vão receber um novo nome e não vão ser chamados pelo nome de Cristo e vão estar em algum lugar à mão esquerda de Deus. É interessante, né? Que às vezes a gente fica pensando, né? Onde é o céu? Aonde é o inferno? Onde é o reino celestial? Né? Onde ficam as trevas? Onde é o reino celestial? Mas mais importante do que um lugar é uma posição. É a posição espiritual que você está. Aqui, ele não determinou um lugar, ele determinou uma posição. Posição não tá, não, talvez não signifique literalmente, né? Ou talvez seja, não sei. Mas o fato aqui que eu queria trazer é a posição espiritual aqueles que faziam convênio com Deus e aqueles que não faziam ficavam em posições diferentes diante de Deus, e sendo Deus a referência. Então a posição deles mudava na presença do Senhor. Então, qual posição espiritual que você está hoje diante do Senhor? Qual posição espiritual que nós estamos hoje? Será que é uma posição próxima a Ele? Será que é uma posição que é favorável a estar na presença dEle? Qual é a minha? Qual é a sua posição hoje? O que eu posso fazer para melhorar a minha posição na presença do Senhor, para estar diante dele? Nós vimos aqui no capítulo 5 que aqueles que aceitaram os ensinamentos, quando receberam eles, fizeram convênios, receberam um novo nome, e esses estavam em uma boa posição na presença do Senhor. Aqueles que rejeitavam, não faziam convênios, não recebiam um novo nome, eles não estavam em uma boa posição. Então, que nós possamos ponderar sobre isso, refletir sobre essas coisas, a importância que há de fazermos convênios com o Senhor e o quanto isso reflete na posição espiritual que cada um de nós consegue estar na presença do Senhor. E que mais importante do que se preocupar em um lugar onde fica, é a posição espiritual que eu estou na presença do Senhor. Isso sim que fará toda a diferença. E chegamos ao final de mais um episódio aqui do Caminho do Discipulado. Espero que você tenha gostado das lições que podemos tirar desse capítulo 5, Mosias 5, capítulo muito, muito especial. E com certeza, não preciso nem falar, né? Mas eu vou falar. Tem muitas outras lições nesse capítulo e o propósito do episódio não é fazer uma cobertura completa de todos os trechos aqui do capítulo, mas ajudar você a tirar alguma outra lição importante e saber como aplicar isso na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, espero que tenha gostado desse episódio. Convido você a conferir os outros conteúdos aqui no canal Caminho do Discipulado. Convido você a se inscrever no canal, a seguir no Instagram, Caminho do Discipulado. Também estamos no Spotify. Se você está no Spotify, convido você também a seguir no Spotify o Caminho do Discipulado, tá bom? Muito, muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.